Nos próximos capítulos de Mãe, Zeynep também pegará o bebê recém-nascido de Sully para cuidar. Assim como aconteceu com Melek, ela começará a se esconder com o bebê para impedir que Sully os encontre. Contando com a ajuda de Gonul, desesperada, Sully aparecerá na casa da mãe de Zeynep completamente fora de si, procurando o filho. Enquanto isso, Zeynep, o bebê e Melek estarão escondidos atrás da porta, tentando não serem descobertos.